Jeremias capítulo de número 33, 34, 35 e 36. Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e as espadas. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homem, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá, e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado e sem homem e sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom, é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores, que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocaustos, queime ofertas de alimentos, e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: porventura não tens visto o que tens falado este povo, dizendo: as duas gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim despreza o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não me tome da sua descendência os que dominem sobre as descendências de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém,
e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual queimá-la-á a fogo, e tu não escaparás da sua mão, antes certamente serás preso, entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás a espada, em paz morrerás, e conforme as queimas para os teus pais, os reis precedentes que forem antes de ti, assim queimarão para ti e prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias o profeta a Zedequias, rei de Judá, todas as palavras de Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que estavam de Judá, contra Laquis e contra Zeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, e que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e o soltaram. Mas depois se arrependeram, fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido libertos, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-los-á livre de ti, mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vos havíeis hoje arrependido, e fizeste o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e fizeste diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedidos libertos conforme a vontade deles, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para pregoardes a liberdade cada um a seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com um bezerro, que dividiram em 2 partes, e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, na mão dos seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a essa cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigidalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maaceias, filho de Salom, guarda do vestíbulo.
E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais beberei vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andai peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinhos em todos os nossos dias, nem nós, nem vossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas. E assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado madrugando e falando, não me ouvistes. E enviando-os, e dizendo todos os meus servos, os profetas, madrugando, e enviando-os e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, porém não inclinaste o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado? Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, leia as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, e também aos ouvidos de todos de Judá, que vêm das cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinham das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Marias, filho de Safã,
o escriba no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netamias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e leu aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: da sua boca ele me ditava todas as palavras, e eu com a tinta as escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e a Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que tomasse o rolo, e Jeude tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa do inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com o canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abideel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo, e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo: porque escreveste nele, dizendo: certamente virá o rei de Babilônia, e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E castigarei a sua iniquidade nele, e na sua descendência nos seus servos, e trarei sobre ele, sobre os seus moradores, os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenha falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro de que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes.